Olha aí, a escalação provável do time do Flamengo para o jogo contra o Bangu. Quer passar pra gente, hein, Léo Pereira? Ô, Léo José. Eu ia falar Léo Perini, como o Nazário gosta de chamar, mas fala aí. Vamos lá, pessoal. Essa é a provável escalação do Flamengo para amanhã. E o time é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Esse é o time que o Tite treinou hoje pela manhã. A atividade lá no Ninho do Urubu foi às 9 da manhã. Foi o último treino da preparação para o jogo em Aracaju. A principal dúvida era no primeiro volante, já que o Pulgar está suspenso e o Alan está fazendo trabalho de recondicionamento físico, de recondicionamento muscular. Então, o Flamengo tem duas opções para volante, que é o Igor Jesus e o Ryan Lucas. Inclusive, no treino de hoje, a apuração nossa do Coluna do Fla, é de que o Ryan Lucas ele foi testado em alguns momentos da atividade, mas a maior parte do tempo, de 80%, 90% do tempo, foi com o Igor Jesus fazendo a posição ali de volante. Outro ponto é no ataque. Sem o De La Cruz, que está com dores no ombro, e o Flamengo preferiu poupá-lo do jogo de amanhã, o Tite volta a colocar o Luiz Araújo. Então ele abre mão ali da dupla de meias, né? A Arrascaeta e mais um, no caso seria o De La Cruz, e aí ele passa o Luiz Araújo para o lado. Isso faz com que o Tite volte para o seu esquema preferido, que é jogando com dois pontos abertos, exato, com Cebolinha e com o Luiz Araújo aí esticados nas laterais. Então, o que vocês acham sobre essa formação? O Luiz Araújo talvez seja o jogador mais contestado desse time titular aí, né? Eu colocaria o Bruno Henrique. E no lugar do Mas aí jogaria como? Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. E eu colocaria o Gabigol no lugar do Pedro. Tá, mas peraí, mas o Bruno Henrique na direita? Não, inverteria com o Cebolinha. O Cebolinha ele consegue fazer a função invertido. A questão é, o Luiz Araújo até agora não me impressionou em nenhum jogo. Ele veio por quanto mesmo? Alguém sabe lembrar quanto ele veio do Lille? Mas aí você puxa o Everton Cebolinha para a direita. Puxa para a direita, sendo que a principal característica do Cebolinha é cortar para o meio. Aí ele vai ficar todo torto, pô. Ele já é todo jogando. Na minha opinião, o Cebolinha... Cara, o que acontece? Ele se esforçar demais, a torcida do Flamengo já acha que ele joga muito. Cara, o Cebolinha, ele, ofensivamente, eu achei ele muito fraco. Vídeo que aconteceu no final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Vocês lembram daquele lance fatídico que ele recebeu a bola na diagonal, era só ele entrar, ele resolveu cortar por meio, que é a principal característica dele? Pelo amor de Deus. E outra, por que o Pedro no lugar do Gabigol? Não é melhor botar o Gabigol, que é o homem 9? O Gabigol, ele tem que pegar mais confiança pra jogar. Eu prefiro bem mais ele do que o Pedro. Luiz Araújo, pra mim, não é o homem pra ser colocado no Flamengo. Pra mim, não mostrou pra que veio. Mas você acha, Paulo, que o Gabigol tá no momento que justifique colocar o Pedro no banco? O jogo é contra o Bangu, Simon. Tem que colocar ele sim, tem que pegar confiança. Afinal, o Gabigol é o homem principal do Flamengo. O Gabigol ele já se mostrou que é decisivo. Não, já não é há muito tempo. Discordo totalmente. Já não é há muito tempo, porque o Gabigol, a gente tá preso no Gabigol de 2020. De 2022 a gente fala do Gabigol decisivo, fez o gol do título, mas o artilheiro da Libertadores foi o Pedro. Foi o Pedro quem fez os 4 gols contra o Vélez. Foi o Pedro quem fez porque o Gabigol ele teve que sacrificar a posição dele, ele teve que sair do gol pra ficar mais pro meio de campo. Ele mesmo sacrificou a posição dele. Esse foi o erro dele. Aceitar ir pro meio campo e aceitar ir pro banco. Esse foi o erro dele. Porque, tecnicamente, eu acho ele bem mais letal do que o Pedro. Pelo amor de Deus. A questão que ele não teve ele não teve algo inflado. Ele aceitou recuar para 10, ele aceitou ficar no banco para o do Flamengo. Coisa que dificilmente eu vejo o Pedro fazer isso. O aproveitamento do Pedro é muito superior que a do Gabigol. Em termos de grande chance, aproveitamento de grande chance. O Gabigol, ele precisa de um exemplo. Precisa de 5... Vou pegar o número aqui exato que eu vi semana passada. Um exemplo, o Gabigol ele precisa de 5 chances para fazer 2 gols. O Pedro precisa de 3, 4 chances para fazer 2 gols. Se mas colocasse o Pedro... Aí aqui eu vou entrar no campo do se. Se você pegasse o Pedro, colocasse o Pedro em 2019... Eu não estou desmerecendo o Gabigol, pelo amor de Deus. O Gabigol é importantíssimo na história do Flamengo.
Mas estou dizendo, se for pegar o Pedro o Pedro hoje e colocar em 2019, pô, o Pedro teria 350 gols. Um exemplo. Não, Eu já olha falei isso só. várias vezes. Eu acho a mesma coisa. Não, olha só. A gente também tem que considerar a mobilidade, que a chance que o Gabigol ele perdeu são chances que ele também criou. Que o Gabigol ele se movimenta bem mais no ataque do que o Pedro. Então, grande parte da chance que ele perdeu foi porque ele criou e ele se colocou à disposição para perder essa chance. Algumas chances ele fez também porque ele se movimentou. O Pedro eu acho ele muito fixo, ele não tem a mesma movimentação que o Gabigol. Posicionamento, pra mim, Gabigol disparado é melhor. Mas o Pedro, em qualidade técnica, sobra. Mas esse Não, ano, isso é fato. de quem deve ser o titular? Esse é o ponto. Pra mim, o Pedro. Sem dúvida. Esse ano, até agora, é o Pedro. Mas eu colocaria o Gabigol porque ele tem que aumentar a confiança. O Gabigol, ele confiante, ele já se mostrou muito decisivo. Afinal, Ah, você tá falando de fazer teste, então, ainda. Não é o time titular. De novo, são coisas diferentes, né? A gente tá Sim, falando o como quê? eu falei. Testar, dar oportunidade, dar minutagem? Ou é o time base mesmo? Quem merece ser titular do time do Flamengo? Entendeu? Que eu acho que é o que o Tite, de agora em diante, precisa estabelecer. A gente não pode ficar fazendo teste até meio da temporada que a Libertadores está aí na porta. Mas Tem contra que o estar com o Bangu time é viável, entrosado daqui a sabe? pouco. Contra o Bangu é viável, porque, como você falou, a Libertadores é daqui a pouco. Aí vai que o Pedro se machuca. A gente vai botar um Gabigol frio, que quase não jogou? Ó, assim, Mas, ó, sinceramente. os dois precisam jogar. Tem calendário para os dois jogarem. Só que o Flamengo, ele tá montando um time. O Tite, a gente pode dizer que o Tite começou hoje no Flamengo. Começou esse ano no Flamengo, que já mudou totalmente o estilo de jogo. E ele precisa, o Pedro, você diz assim, a questão da confiança do Gabigol. Mas o Pedro, ele também não tá com essa confiança lá no alto que dê para poupar um pouco da confiança, vamos dizer assim. O Flamengo precisa criar uma base, precisa ter um estilo de jogo ainda fixado para poder fazer alternativas. Primeiro precisa fixar o time principal. Olha, o time do Flamengo é esse. Ponta direita, um exemplo do Tite. Ponta direita, um ponta esquerda, um meia de criação e um centroavante fixo. Esse é o estilo de jogo ideal. Esse é o estilo que eu vou enfrentar Botafogo, que eu vou enfrentar Vasco, que eu vou enfrentar Libertadores, que eu vou enfrentar a Copa do Brasil. Aí, a partir disso, por exemplo, no segundo tempo contra o Bangu, no segundo tempo contra o Volta Redonda, ou nos 15 minutos, aí você vai lá, tira o Pedro, coloca o Gabigol, que eles têm características diferentes, já que o próprio Gabigol não quer mais ser centroavante. Ele já deixa claro isso, que ele não quer, não tem, é uma vontade dele de ser um jogador mais para trás, por isso que ele trocou a 9 pela 10, por um pedido próprio. Então, aí você vai lá e tira o Pedro e coloca o Gabigol para fazer um teste, para dar rodagem. Mas, para mim, agora, nesse momento da temporada, falar de colocar Gabigol para confiança, eu acho que é um pouco desnecessário agora. O nosso membro do clube novo, hoje estreante, Felipe Augusto, mandou uma mensagem falando: quem merece ser titular seria o Pedro, mas testar o Gabigol nesse começo de temporada seria bom. Faça como o Felipe Augusto, se você não fez ainda, clica nesse botão Seja Membro aqui de baixo e venha fazer parte do clube de membros do Coluna do Fla. Tem uma série de benefícios, você clica lá, você vê os benefícios, incluindo participar de um grupo de WhatsApp exclusivo de membros do Clube Coluna, que é muito legal, muito ativo. Então, por menos de uma coxinha mensal, você tem todos esses privilégios. E se não clicou no like ainda, né? Tá chegando agora, chegou no meio da discussão aqui, o papo tá super animado. Entra clicando no like, deixando seu dedo aqui embaixo no curtir, que aí você ajuda a gente a levar a live para mais usuários rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo.